Boa noite. Moro afirma que recibos de Lula sobre aluguel de apartamento não são falsos, mas o juiz disse que ainda irá avaliar se houve falsidade ideológica nos documentos. O governo cede à pressão dos servidores públicos e muda trechos da reforma da Previdência. O texto final do relator deixa de fora as regras de transição do funcionalismo. Banco Central derruba a taxa de juros pela 11ª vez seguida. É o menor nível da história. Febre amarela já matou 98 pessoas no Brasil desde o ano passado. Todas as vítimas foram infectadas em regiões com matas e florestas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A polícia investiga quem roubou joias e aparelhos eletrônicos no valor de R$40 mil de um apartamento no Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Até agora, ninguém sabe como o criminoso entrou e saiu do prédio sem ser visto. O clima é de tensão, porque o mistério continua. Os moradores ainda não sabem como um homem que roubou um apartamento no 9º andar entrou e saiu do condomínio sem ser visto. Para ter acesso a esses prédios no Mandaqui, zona norte de São Paulo, há um forte esquema de segurança, inclusive com reconhecimento facial. O prédio já está tomando as providências, está mudando a segurança. Ontem houve uma reunião com o síndico, polícia, moradores. Ainda é uma incógnita. Ninguém sabe, vai ser apurado a filmagem das câmeras para ver o que realmente aconteceu. De acordo com o boletim de ocorrência, ontem, por volta das 9h40 da manhã, o criminoso tocou a campainha, anunciou o assalto e amarrou tanto a moradora quanto a empregada no quarto. A aposentada de 70 anos conseguiu se desamarrar, avisou a filha pelo celular, que chamou a polícia. Mesmo com o cerco da PM no entorno, o homem, que vestia boné e uma meia fina no rosto, conseguiu fugir. E ninguém viu por onde. A aposentada declarou que o prejuízo foi de R$40 mil entre joias e eletrônicos. Os investigadores passaram o dia analisando as imagens de 120 câmeras do condomínio aqui da Zona Norte para tentar identificar o homem que roubou o apartamento. Essa é a 3ª ocorrência policial em menos de um mês no mesmo local. De acordo com os relatos dos moradores, há 3 semanas houve 2 arrombamentos na mesma torre onde aconteceu o crime de ontem. E a suspeita é que algum funcionário ou até mesmo o morador esteja envolvido. E nós vamos investigar todos os fatos que ocorreram, até inclusive anteriormente, né? Porque para a pessoa ter um certo acesso a esse autor, né? Pode ser que seja pessoa conhecida. O caso está sendo apurado na delegacia de número 20. Moradores do Butantã, na zona oeste da capital, tentam barrar a construção de moradias populares em uma área de mata. Não dá para negar que este é um refúgio bem do lado da movimentada Avenida Francisco Morato, na zona oeste de São Paulo. Várias espécies da Mata Atlântica rodeiam o rio Caxingui, mas alguns moradores estão preocupados. É que um projeto pretende construir 5 torres residenciais de moradia popular dentro do terreno de 36 mil metros quadrados. É um bairro que tem um pulmão verde, aí você construir 5 prédios com 1.000 e tantos apartamentos, é uma loucura. Essa discussão começou em 2014 durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. Na época, o plano diretor classificou o terreno como uma zona de interesse social, o que permitiria as obras. Só que em 2016, a lei de zoneamento da mesma gestão mudou a classificação para a zona de proteção ambiental. Com isso, metade da área voltou para a prefeitura para a construção do futuro Parque Linear Caxingui. Um dos pontos polêmicos é com relação ao alvará para a execução das obras, que já foi dado pela prefeitura. O documento foi protocolado em 2015, quando estava valendo a regra anterior de zoneamento, mas quando foi aprovado em 2016, estavam vigorando as regras atuais que protegem o terreno. Em novembro do ano passado, a Justiça suspendeu o alvará de execução da obra. A construtora tem até dezembro do ano que vem, que é quando vence o prazo da emissão do alvará, para tentar reverter a situação e começar a obra. O dono do terreno diz que o contrato com a incorporadora já foi assinado. Algumas árvores já foram retiradas. As torres, segundo ele, serão erguidas em uma área específica. E melhor ainda é a convivência de pessoas de moradia popular tendo acesso a essa área verde. O que não se pode admitir
é que ali fique uma área verde só para o benefício das pessoas que estão ali ao entorno. De acordo com a prefeitura, mais da metade do terreno será preservada e destinada para o futuro parque. A Fundação SOS Mata Atlântica teme que o empreendimento atrapalhe a influência positiva que esse pedaço de mata exerce sobre a cidade. Do ar mais fresco, da preservação inclusive de áreas permeáveis para evitar as cheias e evitar as enchentes, uma área de lazer, uma área de esportes, uma área de convívio. Então, quer dizer, ela tem não só um benefício climático, mas também um benefício social para a cidade. Tribunal de Contas do município e o Ministério Público pedem esclarecimentos à Prefeitura sobre a descarga elétrica em poste que matou um folião no domingo. Para o tribunal, o prazo para as respostas é de 2 dias e para o Ministério Público, 10 dias. O promotor César Ricardo Martins encaminhou o ofício pedindo informações sobre a morte do estudante Lucas Antônio Lacerda para a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é responsável pelo poste onde as câmeras foram instaladas, para a Prefeitura Regional da Sé e também para o diretor-geral da empresa Dream Factory, que foi contratada pela Prefeitura para administrar o patrocínio de 20 milhões de reais do Carnaval de Rua em São Paulo. O prazo para a resposta é de 10 dias. O Ministério Público vai aguardar também a conclusão da investigação policial para saber quais as medidas serão tomadas no âmbito criminal. O estudante de 22 anos teria sido eletrocutado ao tocar no poste que fica na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires durante a passagem de um bloco de carnaval. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu. O Tribunal de Contas do município também pediu esclarecimentos detalhados a respeito da morte de Lucas e determinou ainda a adoção de medidas imediatas para garantir a segurança dos participantes nos eventos carnavalescos nos próximos dias, além de pedir para averiguar a condição da instalação das câmeras e que essa instalação obedeça às condições técnicas e também os padrões de segurança. A CET e o Ilume, Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura, registraram um boletim de ocorrência alegando que a empresa GWA System captou energia do poste sem autorização e instalou as câmeras em um pilar usado para a sinalização de trânsito. Ao portal G1, Arthur José Malvar de Azevedo, proprietário da empresa, rebateu as acusações, dizendo que teve autorização da Dream Factory para instalar as câmeras e puxar energia dos postes para alimentá-las. A Dream Factory diz que, em respeito à autoridade policial, somente vai se manifestar após o depoimento previsto para amanhã. O segundo homem que sacou uma arma durante uma confusão em um posto na Avenida Rebouças, na Zona Oeste, no sábado, é um policial militar. A informação foi confirmada hoje pelo delegado que investiga o assassinato de 2 foliões durante uma briga que teria começado por causa do uso do banheiro. Segundo o delegado Roberto Krasovic, o PM, ouvido hoje como testemunha, confirmou que fazia bico de segurança no posto durante as folgas. O dono do estabelecimento chegou a negar que o local contava com segurança particular. O frentista Manuel dos Santos Silva, de 47 anos, responsável pelos disparos registrados por câmeras, teve a prisão temporária decretada e é considerado foragido pela Justiça. Novo balanço do Ministério da Saúde aponta que nos últimos 7 meses o Brasil registrou 353 casos de febre amarela, com 98 mortes. São Paulo e Minas Gerais são os estados mais afetados. Em São Paulo foram confirmados 161 casos e 41 mortes. É o estado com o maior número de doentes, mas em Minas foram mais mortes, 44 em 157 casos. O Rio de Janeiro vem em seguida com 34 casos e 12 mortes. No Distrito Federal houve 1 caso e 1 morte. O balanço engloba as notificações feitas pelos estados ao Ministério da Saúde no período entre 1º de julho de 2017 a 6 de fevereiro deste ano. O número de agora é menor do que foi registrado nos mesmos meses entre 2016 e 2017, 509 casos e 159 mortes.
Os novos dados divulgados hoje podem ainda não representar a totalidade de casos de febre amarela no Brasil. Isso porque o Ministério da Saúde ainda não recebeu a confirmação de 423 casos suspeitos que ainda estão sob análise. Eles podem ser confirmados ou descartados dependendo dos resultados dos exames. Há casos sob investigação em 20 estados e no Distrito Federal. Só aqui em São Paulo, além das que foram confirmadas, há mais 204 pessoas que podem ter contraído a doença no período. O Ministério da Saúde também informou que até agora não há registro de febre amarela urbana no país. Todos os casos confirmados foram transmitidos exclusivamente por mosquitos em áreas de mata. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um paciente está sob investigação após contrair a doença na cidade. Segundo o governo federal, quase 60 milhões de doses da vacina contra a febre amarela foram distribuídas para os estados do Sudeste e para a Bahia. Em decreto publicado hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, demitiu o tenente-coronel da reserva e ex-chefe do setor de licitações do Comando-Geral da Polícia Militar, José Afonso Adriano Filho. Preso há 10 meses, ele é acusado de desviar mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos entre 2005 e 2012, por meio de um esquema de fraude em licitações. Como justificativa, a decisão aponta que Adriano Filho teve conduta indigna e incompatível com a função de um oficial da PM. Além do desligamento, ele não terá direito aos valores recebidos como oficial a partir da data em que a Justiça Militar aceitou a denúncia. Adriano Filho já havia sido expulso da corporação em agosto do ano passado, mas como não havia sido demitido, ainda existia a possibilidade de que ele pudesse retornar à corporação. Juiz federal Sérgio Moro decidiu que os recibos entregues pelo ex-presidente Lula, que comprovam o aluguel do apartamento de São Bernardo do Campo, não são falsos. O imóvel é investigado em uma das ações da Operação Lava Jato em Curitiba, que tem o petista como réu por supostas propinas da Odebrecht. No despacho de hoje, Moro esclareceu que a falsidade material é objetiva, como uma assinatura falsificada. Normalmente, o falso material é provado através da prova técnica pericial. Já no falso ideológico, o documento é materialmente verdadeiro, mas o nele contido não corresponde à realidade. Apesar da decisão, Sérgio Moro disse que só vai avaliar se os comprovantes de aluguel do apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, são ideologicamente falsos na sentença da ação penal. De acordo com a denúncia apresentada pela Força Tarefa da Lava Jato, Costa Marques comprou o imóvel com o dinheiro da Odebrecht. A quantia teria sido repassada ao empresário para disfarçar o real proprietário do imóvel, que, segundo os procuradores, é o ex-presidente Lula. Aqui em São Paulo, o Ministério Público Federal ampliou a força-tarefa da Lava Jato. Nesta segunda fase do trabalho, o grupo, que antes era composto por 3 procuradores, passa a ter 11 integrantes. Eles serão responsáveis pelas investigações, tanto na capital quanto no interior paulista. A Subprocuradoria-Geral da República destaca que a incorporação de novos integrantes à força-tarefa não vai implicar no aumento dos gastos. A força-tarefa é dedicada principalmente à apuração de fatos relatados por executivos e ex-executivos da Odebrecht no âmbito do acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República em 2016. Inicialmente, os trabalhos serão coordenados por Tiago Lacerda Nobre, que é procurador-chefe da Procuradoria da República em São Paulo. Haverá rodízio nessa função. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula diz que a decisão de Moro só confirma o que sempre foi afirmado, que os recibos foram emitidos e assinados pelo proprietário do imóvel alugado a Dona Marisa, o senhor Glaucus da Costa Marques, e que as declarações de Costa Marques se somam a outros elementos que comprovam que Lula não praticou qualquer ato para beneficiar empreiteiras no período em que foi presidente da República e tampouco recebeu imóveis comprados com valores provenientes de contratos firmados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ninguém disse ainda, talvez por pena, mas a entrada de Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, na equipe de defensores de Lula, sinaliza desespero
e arrependimento. A providência revela desespero porque o novo defensor entra em campo no instante em que Lula perde de goleada nos tribunais. Indica arrependimento porque, comparado ao estilo pitbull dos atuais defensores de Lula, Sepúlveda Pertence exibe a ferocidade de um poodle. É grande o desafio de Sepúlveda Pertence. Sem passar uma borracha na retórica da perseguição política, ele terá de acomodar sobre os processos meio quilo de argumentos técnicos. Suas duas prioridades são livrar Lula da cadeia e salvar sua candidatura presidencial. Bons advogados conhecem as jurisprudências. No Brasil, advogados extraordinários conhecem também os juízes. O novo defensor de Lula é amigo da nata dos tribunais superiores de Brasília. Mas a essa altura, devolver a Lula aquela aparência imaculada de alma mais honesta desse país tornou-se uma missão impossível. Boa noite. Vídeo divulgado hoje mostra o momento exato da queda do viaduto no Eixão Sul, em Brasília. Ninguém ficou ferido no acidente. O Conselho Regional de Engenharia aconselha a demolição total da estrutura. As imagens de uma câmera de segurança flagraram quando o trecho da via se desprendeu de uma vez só do resto da estrutura de concreto na manhã de ontem. O vídeo mostra carros passando poucos segundos antes do desabamento do Eixão Sul. Além de atingir 4 carros, as 2 das 3 faixas que seguem no sentido norte também caíram sobre um restaurante, mas sem deixar feridos. Hoje começaram as atividades de avaliação do acidente para a recuperação do viaduto, como foi determinado pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB. No entanto, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia recomenda a demolição total da estrutura, que, segundo o CREA, pode cair a qualquer momento. O plenário do Senado Federal aprovou hoje, por unanimidade, um projeto de lei que obriga a instalação em até 6 meses de bloqueadores de sinal de celular nos presídios de todo o país. A proposta prevê que a verba para a instalação desses equipamentos saia do Fundo Penitenciário Nacional. Para entrar em vigor, o projeto precisa passar antes pela Câmara dos Deputados, que em novembro do ano passado já tinha aprovado um pacote de segurança semelhante, prevendo que a instalação dos bloqueadores de celular seja feita pelas operadoras de telefonia do país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 7% para 6,75% ao ano. Com isso, a Selic seguiu a expectativa do mercado e chegou ao patamar mais baixo desde 1999. Foi o 11º corte consecutivo da taxa. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Essa balançada feia nos mercados financeiros do mundo e do Brasil vai criar problema por aqui? Pelo jeito, por agora não. Mesmo o Banco Central do Brasil não ligou quase nada para a queda das bolsas e para a alta dos juros lá fora. Como a gente acabou de ver, a direção do Banco Central baixou mais um tiquinho os juros básicos da economia. Prova de que não vê risco nos próximos meses. Essa taxa básica é a taxa de juros do atacadão da economia, para quem empresta dinheiro a curto prazo para o governo ou a taxa que influencia os negócios entre bancos. E que taxa que, por tabela, acaba a influenciar os juros que os bancos nos cobram. No comunicado em que explicou sua decisão, o Banco Central apenas mencionou de passagem o tumulto financeiro desses dias. No entanto, esse tumulto é um sintoma. Do quê? De que as coisas podem mudar nos Estados Unidos. Como a economia deles está aquecida, há quem ache que vai, enfim, haver alguma inflação por lá. Se tem inflação, os juros sobem. Se os juros sobem lá, um pouco de dinheiro sai do Brasil. O dólar fica mais caro aqui e os juros podem subir um pouquinho também. Como a economia americana vive com juros zero faz uma década, desde 2008, é possível que a mudança para juros maiores provoque acidentes ou mesmo crises financeiras. Ninguém sabe direito muito bem. Desde sexta-feira, a suspeita de que os juros podem subir mais rápido nos Estados Unidos derrubou as bolsas lá. Como havia umas aplicações financeiras bem malucas que apostam na calma eterna do mercado, teve gente que perdeu muito dinheiro. Daí o tumulto. Ao que parece, essa bagunça vai passar. Mas está para acabar a era do dinheiro muito barato, dos juros quase zero no mundo rico. E isso vai ter algum efeito aqui. Mais adiante, juros maiores, dólar mais caro. Vai ter mais efeito se as finanças do governo estiverem quebradas como estão agora. Ninguém gosta de emprestar dinheiro para devedor com as finanças em desordem.
E como o dinheiro está sobrando no mundo barato, muito vem para cá. Quando ficar mais caro, quando os juros subirem, a história vai ser diferente. É bom consertar o telhado da casa enquanto não vem a temporada de chuvas. Boa noite. O presidente Michel Temer divulgou agora à noite um vídeo comemorando a queda da taxa básica de juros, a Selic, que, segundo ele, só foi possível chegar a esse novo patamar devido à responsabilidade do governo dele com as contas públicas. Você se recorda que quando assumi, nós estávamos com juros em 14,25. Isto tudo é fruto da política governamental, não é? A inflação caindo, os juros caindo e, aliás, eu já vejo pelo noticiário de hoje que os bancos todos vão acompanhar essa redução muito sensível, muito expressiva, muito significativa que tem sido decretada responsavelmente pelo Banco Central. É claro que isto terá repercussão para você viver melhor, para o supermercado não aumentar os preços, para você poder desfrutar um pouco mais do salário que você ganha e, portanto, também acompanhar o desenvolvimento do país e desenvolver-se com o nosso Brasil. Eu lembro a você que a TV Gazeta já é vista em Brasília e no Rio de Janeiro pela NET nos canais 187 e 687. O governo cede em reforma da Previdência a fim de conseguir os votos para aprovação das mudanças. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, disse que o limite para votar a matéria é a penúltima semana de fevereiro. Com a mudança apresentada hoje, o governo pretende conquistar votos da chamada bancada da bala. Na nova versão, viúvas e viúvos de policiais mortos em ação vão ter direito à pensão integral. Não inclui os PMs, porque a aposentadoria dos militares e Forças Armadas permanece fora da proposta de reforma. Com a alteração, o governo nega que tenha recuado na promessa de acabar com privilégios e manter a isonomia. O texto deixou de fora mudanças na regra de transição para os funcionários públicos, que pressionam para escapar da idade mínima e manter como benefício o salário da ativa, com os mesmos reajustes de quem continua trabalhando. Isso para quem ingressou na carreira antes de 2003. Os parlamentares vinham considerando a possibilidade dessas concessões. O governo só não incluiu agora porque não tem a garantia dos votos em troca. A nossa orientação é de que só façamos qualquer tipo de modificação que tenha resultado em votos. A reforma é uma necessidade do Brasil e não adianta fazer concessões para aqueles que estão contra a reforma. Precisamos de ter os 308 votos para conquistar essa votação. A discussão da proposta na Câmara está marcada para começar no dia 19. Para o líder do governo, sem o apoio que falta, melhor não votar. Seria um atentado, eu acho, contra o Estado brasileiro você colocar uma matéria sabendo que você não aprovará essa matéria. Por isso nós vamos fazer todo o esforço. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, conta com a ajuda dos governadores para angariar votos. Maia disse que o limite é a penúltima semana de fevereiro e que não vai entrar no jogo de empurra com o governo em caso de derrota. Um ex-engenheiro da Odebrecht afirmou hoje em depoimento ao juiz Sérgio Moro que a execução das obras de um sítio em Atibaia, atribuído pela Operação Lava Jato ao ex-presidente Lula, era feita por um ex-assessor da Presidência da República na época que o petista ainda ocupava o cargo. Segundo o engenheiro Frederico Barbosa, que comandou as obras no sítio de Atibaia, Rogério Aurélio Pimentel tinha cargo no Palácio do Planalto e dava as ordens de execução da reforma do sítio paga pela Odebrecht, que, segundo o Ministério Público Federal, era uma forma de compensação de propina da empreiteira a Lula e ao PT. A defesa do ex-presidente nega que o petista tenha cometido qualquer crime no episódio e reitera que o espaço não pertence a Lula e a nenhum de seus familiares. E agora o comentário de política com Bob Fernandes. Nesta terça, o FBI estrelou o seminário em São Paulo sobre corrupção, lavagem, compliance e a Lava Jato. Presente Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, corregedor-geral da CGU. Presentes Christopher Delzotto, supervisor especial do FBI,
e Leslie Bakhtis, FBI para a América Latina. Também George McChern, ex-chefe de combate internacional à corrupção do FBI, evento do escritório norte-americano CKR e da Câmara Internacional do Comércio, com empresários, investidores, advogados, todos brasileiros. Proibida a entrada da imprensa. Só imaginem nossa Polícia Federal estrelando evento como esse sobre corrupção no território norte-americano. No governo FHC, Carlos Costa chefiou o primeiro escritório oficial do FBI no Brasil. Entrevistei-o para 17 páginas. Chamou a tudo isso de influenciar, cooptar. 19 agências de espionagem nos Estados Unidos atuando no Brasil, sediadas na embaixada. Jack Ferraro chefiava a CIA. Antes dele, Greg Peter Osh, Bock Jim e Branson Bryan. DAT, a divisão antiterrorismo da Polícia Federal, já se chamou CDO e SOIP, instalação de espionagem eletrônica criada no governo Sarney com doação da CIA. Nos anos FHC, a CIA chegou a ter 15 bases regionais no Brasil. No SOIP-CDO, a CIA atuava com a Polícia Federal em, aspas, regime de informação compartilhada. Antes de Márcio Thomas Bastos e Paulo Lacerda chefiando a PF, o governo Lula, não havia dinheiro. Mostramos, então, depósitos feitos pela DEA na conta de delegados brasileiros. Pós 11 de setembro, o chefe do FBI no Brasil, Carlos Costa, recebeu e recusou uma ordem: grampear, espionar mesquitas e líderes muçulmanos no Brasil. Brasil que teve grampeados Palácio da Alvorada e Itamaraty, biotecnologia, química fina, aço, biopirataria, telecomunicações, energia, entre os alvos. Com Obama, o escândalo e soubemos. A NSA buscou hackear a Petrobras e grampeou Dilma e o Palácio. Em 99, chefiando provisoriamente a embaixada, confrontado, James Derham foi claríssimo. Temos o dinheiro, pagamos, então as regras são as nossas. E segue o baile. Bom carnaval. E eu fico por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada. Nesta quinta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, curta o samba do grupo Dose Certa. Assista agora, Tudo Seu.